Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal da DT Gestão Financeira. Poupança ou CDI? Qual a melhor opção? Você sabia que a caderneta de poupança ela é um tipo de investimento e ela possui riscos? Quando alguém vira e fala assim, você investe? Não, não investe. Se você tiver dinheiro guardado na caderneta de poupança, você é sim uma pessoa que investe. E você está sim com alguns riscos na caderneta de poupança. André, me cita um, daqui a pouquinho, calma lá. Outra coisa, CDI. CDI é uma boa opção de investimento? O que é o CDI? Você sabe o que é o CDI? Porque talvez você investe, mas não sabe o que é o CDI. CDI é um certificado de depósito interbancário. André, o que é isso? É quando um banco empresta dinheiro para o outro. André, isso pode? Pode. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas vamos lá. Qual dos dois é a melhor opção? Caderneta de poupança ou CDB com liquidez do CDI? E é isso que a gente quer mostrar. Primeiro, a caderneta de poupança é um tipo de investimento muito popular. Quase todas as pessoas sabem da existência da caderneta de poupança, que tem a sua rentabilidade por ter uma liquidez constante, por você não ter prazo de retirada, com algumas desvantagens. A caderneta de poupança, ultimamente, ela não tem tido uma liquidez diária, ela tem a data do aniversário dela, o que é uma grande desvantagem. Se você movimenta o dinheiro, se você tira o dinheiro antes da hora dela estar fazendo o aniversário e aquele valor realmente ele for cair para você, você não tem uma situação que já no CDB com liquidez diária não acontece. Então nós vemos aí já uma balança que está em desvantagem, mas continua, vamos lá. André, então lista para mim algumas desvantagens e algumas vantagens que, segundo você fala, né, ou segundo realmente são, a poupança e o CDI teriam. Vamos com relação às principais características da poupança. Baixo risco. A caderneta de poupança ela tem um risco baixíssimo. E um dos riscos aí que eu poderia dizer que talvez seja o, entre aspas, né, mas o mais perigoso e ainda assim é muito baixo, seria com relação à quebra financeira do banco. Porque caso o banco venha quebrar ou venha ter a insolvência da instituição financeira, nesse momento em que você tem um dinheiro dentro da caderneta de poupança no banco, você vai ter uma perca considerável. André, vou perder todo o meu dinheiro? Não, você não corre o risco de perder todo o seu dinheiro, porque nós temos hoje no Brasil o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele garante até R$ 250 mil por CPF investido. Essa garantia ela traz para você a certeza que caso você sofra com alguma insolvência ou caso alguma instituição passe por uma dificuldade financeira, você tenha a garantia de que o seu valor até R$ 250 mil ele será reembolsado para você pelo FGC. Então nós temos aí a certeza. Qual que seria? Eu não vou perder todo o meu dinheiro se eu investir e o banco quebrar. Então o risco é muito baixo, ok? Segundo risco que nós podemos falar que seria a principal característica da caderneta de poupança, seria com relação ao baixo risco, né? As 5 características dela, a liquidez diária. O que seria a liquidez diária, André? Se eu depositar meu dinheiro hoje, se for na boca do caixa, claro, se for num caixa rápido, né? Vamos levar em consideração, depositei agora, vamos colocar que agora é meio-dia, depositei agora meio-dia, aí eu vou meio dia e meio querer sacar meu dinheiro. Se for num caixa rápido, possivelmente eu não vou conseguir. Existe um processo, a conferência, uma pessoa, o sistema não é todo automatizado, né? Alguns caixas ainda têm aquela opção de que realmente é depósito imediato, que a própria máquina ela já faz a leitura do valor. Entretanto, nós precisamos compreender que quando você deposita no envelope, existe a necessidade de vir um agente do caixa, um agente do banco, pegar o envelope, conferir se o valor está correto de acordo com as informações que foram inseridas ali na máquina e fazer a validação da operação, ok? Então vamos lá. Você depositou seu dinheiro agora, meio-dia, vamos fingir que agora é meio-dia.
depositou seu dinheiro agora meio-dia. Se você quiser ir lá 3 horas da tarde sacar seu dinheiro, você já pode, ou pagar uma conta bancária com ele, pagar um boleto, pagar uma conta de água, luz, telefone, não importa. Você pode simplesmente pegar o dinheiro e sacar. Também, se você quiser. Depositei agora, estou indo viajar, não quero viajar com dinheiro, vou rodar 3 horas, chegar na cidade, eu quero sacar o dinheiro. Você consegue sacar o dinheiro. Então a liquidez ela é diária, é uma liquidez imediata. Então é uma outra característica que você tem aí que é muito vantajosa dentro da caderneta de poupança. Ela é isenta de imposto de rendas. O que ela render, você não paga. Levando em consideração também que a rentabilidade é muito baixa, né, pessoal? Aí já entra uma bigorna ou talvez uma âncora na caderneta de poupança. Ela tem uma liquidez diária, ela tem um baixíssimo risco, porém ela tem uma péssima, se assim eu posso dizer, né? Talvez alguém ache ruim, mas ela tem uma péssima rentabilidade. A rentabilidade da caderneta de poupança, ela está em aproximadamente 6%. André, por que aproximadamente 6%? Porque é 6, fração, pouca coisa, realmente a diferença. Que para você ter uma rentabilidade significativa, você vai ter que ter um valor muito alto investido. Então, a rentabilidade da poupança, ela é 6%. André, ao mês? Não, ao ano. 6% ao ano corresponde a 0,5% em média ao mês. Uma rentabilidade de 6% ao ano. Nós sabemos que a inflação, ela, se me permite, a inflação ela come isso como se não fosse nada. Porque a poupança, a rentabilidade dela, com frequência, ela deixa a desejar, tendo em vista o valor que as outras coisas possuem, que são agregados no decorrer do ano pela inflação. Então, a rentabilidade dela é baixíssima, aproximadamente 6%, quando muito 6,5%. Então, nós temos aí a informação, beleza? Primeira característica, baixo risco. Segunda característica, liquidez imediata. Terceira característica, isenta de imposto de renda. Toda a rentabilidade que a sua caderneta de poupança ela te dá, ela não vai ser sujeita à tributação pela Receita Federal. Quarta característica que nós temos da caderneta de poupança, simplicidade na aplicação. Qual que é a simplicidade na aplicação? Eu pego o meu dinheiro, vou até um caixa rápido ou na boca do caixa, ali se for no caixa rápido, claro, né? Se não for aquela máquina, que existem 3 possibilidades, entre outras, mas vamos lá. Eu pego o dinheiro, coloco no envelope, vou no caixa rápido, ali no caixa rápido eu já faço o depósito, fiz o depósito, ok, assim que conferido pelo agente do banco, o meu valor estará disponível na minha caderneta de poupança e a partir de então ele já está rendendo a rentabilidade que a poupança oferece. André, qual outra forma? Vou na boca do caixa, pego a fila, pego senha e ali eu pego o dinheiro, entrego para o operador do caixa e falo com ele, eu quero fazer esse depósito na caderneta de poupança. Então a simplicidade da aplicação ela é gigantesca. Não requer, entre aspas, claro, nenhum conhecimento operacional. Por quê? Porque se você não souber, tem muita gente que precisa de ajuda, não sabe fazer depósito. Isso aí é comum, né? Não estou criticando ninguém, pelo contrário, estou falando que realmente existe, tá? Então tem muitas pessoas, tanto que nos bancos existem os funcionários que tem aquele colete que fala como posso ajudar, me peça ajuda ou qualquer outra frase que demonstre que ele está ali disposto a te ajudar. Então nós vemos aí, a quarta característica seria a simplicidade na aplicação. A quinta característica que nós podemos ver aí que seria da caderneta de poupança, acesso a qualquer pessoa sem exigência de um valor mínimo. Existe uma questão que alguns bancos fazem, para você abrir uma caderneta de poupança você é obrigado a depositar R$300 ou R$500 e deixar lá. André, isso é permitido por lei, isso é controverso, isso é verdade, isso é mentira, não vou entrar nesse mérito. Eu só vou falar que isso já aconteceu. Se o operador, se o agente, se o gerente, se a pessoa que foi abrir a conta fez errado, isso não vou entrar nesse mérito. Eu só estou falando que se você tiver R$10, se você tiver R$5, se quiser abrir uma caderneta de poupança e colocar o valor lá, ou se você já tiver a caderneta e quiser aplicar R$5 ou R$1, não, eu quero mandar para minha caderneta R$1, você pode. Não existe regra, não existe lei, não existe limite que te impeça de fazer isso.
Contudo, nós sabemos que R$ 1 não vai render nada, né? A rentabilidade é pequena. Então nós temos aí 5 características. Quais seriam elas? Primeiro, baixo risco. Segundo, liquidez imediata. Terceiro, isenta de imposto de renda, independente do valor que você deposite. Lembrando que se o depósito for superior a R$ 550 mil e o banco venha a ter insolvência, se o banco passar por uma dificuldade financeira e quebrar, você vai perder o que exceder a R$ 250 mil. Até R$ 250 mil, você tem a garantia do valor. Vale ressaltar que no caso de um casal, né, você pode estar fazendo a separação desse valor aí. Tem R$ 500 mil, separa 250, sua esposa deposita na poupança dela. Não aconselho a fazer poupança, mas tudo bem, só para a gente entender sobre a poupança. 250 sua esposa deposita na poupança dela, 250 você deposita na sua caderneta de poupança, ok? Simplicidade na aplicação e acesso a qualquer pessoa sem exigência de valor mínimo. 5 características que nós vemos aí, beleza? Ok, André, quais são os riscos da poupança? Então vamos analisar aqui três riscos que são de imediato: a desvalorização devido à possibilidade da rentabilidade da poupança ser baixa e não superar a taxa da inflação. O seu dinheiro perde valor. Esse seria o risco, claro, imediato que você tem em deixar o seu dinheiro aplicado na caderneta de poupança. Segundo risco aqui, risco de oportunidade. Se você for analisar, a poupança ela tem uma rentabilidade singela e você tem possibilidades de ter o seu valor maximizado, ou seja, o seu valor potencializado muito mais facilmente em diversos investimentos. Para ser sincero, se você for analisar, para quem é comerciante, se você pegar o seu dinheiro e comprar ele todo em produtos, claro, tem que ter um valor guardado. Mas se você pega o seu dinheiro e compra ele todo em produtos, a rentabilidade dele supera em muito. 6% é um valor muito singelo. Você tem uma outra situação. Quase qualquer outro investimento paga mais do que a poupança. Quase qualquer outro investimento. André, existem os riscos, existem o mercado futuro, que eu posso, ao invés de ganhar, eu posso perder. Pode ter aquela questão da rentabilidade, ela ser zerada. Então, assim, eu estou falando de investimento em renda fixa, tá? Não estou falando de investimento em renda variável, não estou falando de mercado futuro, não estou falando de ações, não estou falando de opções, eu não estou falando de nenhum fundo de investimento, eu estou falando de renda fixa. Em renda fixa, quase todos os ativos pagam mais do que a caderneta de poupança, quando o assunto é renda fixa. Quando eu tenho já a projeção do que eu vou ganhar quando eu invisto o valor, quase todos possuem a possibilidade e a capacidade de pagar mais do que a caderneta de poupança. E por último, se nós formos analisar aqui quanto aos riscos que a caderneta de poupança tem, como eu disse aqui, seria o risco do crédito ou o risco do banco vir a falir, a possibilidade de acontecer a falência, a insolvência da instituição. Então nós vemos aí que a poupança ela possui riscos, a poupança ela é uma possibilidade de aplicação muito fácil, contudo, eu, André, particularmente acho que ela não vale a pena. Por que, André, não vale a pena? Porque hoje nós temos diversos, não vou falar que temos todos, mas diversas possibilidades de aplicação do nosso valor que seriam basicamente com as mesmas características da caderneta de poupança, contudo, mesmos riscos da caderneta de poupança, contudo, características que são superiores em facilidades, em rentabilidade, em todos os aspectos nós podemos ver a possibilidade de aplicar o nosso dinheiro e ter uma rentabilidade o dobro da caderneta de poupança. Então pega isso aqui, André, caderneta de poupança vale? Vale sem sombra de dúvida, é um tipo de investimento, contudo seria o mais singelo, o mais simples e o menos rentável de todos. Melhor do que você pegar o seu dinheiro e deixar guardado dentro da sua casa, se for para ele render alguma coisa, que ele renda na caderneta de poupança. Dinheiro dentro de casa não rende, dinheiro dentro de casa, na verdade, ele se desvaloriza, porque nós temos a inflação que chega e come o seu poder de consumo, ela mastiga mesmo, sabe? Ela tritura, como se fosse ali um triturador, o seu poder de consumo. Então o dinheiro ele tem que render alguma coisa.
Melhor do que deixar o dinheiro guardado na sua casa, na sua cama, no seu guarda-roupa, na gaveta, é deixar o dinheiro na poupança. André, a poupança é boa se comparada a outros? Eu, André, falo que não. Não tenho dinheiro em poupança, não acho que deva se colocar dinheiro em poupança, porque eu já conheço outras possibilidades muito mais rentáveis. Quais seriam elas? E aqui vem. Qual a melhor opção? Poupança ou CDI? Na minha opinião, você vai descobrir daqui a pouquinho, existem outros muito bons e são parecidos com a poupança. O CDB com liquidez de CDI ou com a rentabilidade do CDI. André, o que seria o CDB com a rentabilidade do CDI? Vamos primeiro lá. Então vamos lá. Rentabilidade atrelada ao CDI. O que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Presta atenção, o que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Quando você contrata um CDB, que ele está atrelado à rentabilidade do CDI, isso quer dizer que o banco vai pagar para você que deixou o dinheiro guardado no CDB a mesma rentabilidade ou o mesmo percentual que ele iria pagar ou que ele mesmo paga para um outro banco que emprestou o dinheiro para ele. Isso é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E quando você pega o seu dinheiro e investe no CDB com rentabilidade do CDI, você está emprestando dinheiro para o banco falando, eu vou te emprestar o dinheiro, porque eu sei que quando você for me pagar os juros do meu dinheiro, você vai pagar para mim, André, o mesmo valor que você pagaria para o banco lá na frente, porque ele te emprestaria dinheiro. A rentabilidade é boa. André, isso é o confiável? Sem sombra de dúvida. Tem risco? Tem. Qualquer tipo de investimento tem risco. Para você empreender, você tem risco. Se você compra uma casa, você possui risco. A casa ela pode ser condenada depois. A construção pode ter sido feita de maneira irregular. Você pode não conseguir regularizar o imóvel. Você pode ter um problema. Pode acontecer um terremoto, sua casa cair, pode cair um avião em cima da sua casa, todo tipo de investimento tem risco, deixar dinheiro dentro de casa tem risco. Tudo que você faz, entenda uma coisa, tudo que você faz na vida possui risco. É impossível viver sem risco. Se você fica preso dentro da sua casa, você corre risco de pegar uma doença. Se você sai para a rua, você corre o risco de ser atropelado. Se você procura por um emprego, você corre o risco de ser demitido. Se você faz um investimento em uma casa, você corre o risco daquela casa cair, por qualquer motivo que seja. Se você tem uma possibilidade de fazer uma viagem, você corre o risco da viagem não dar certo. Tudo na vida está atrelado a risco. Se você está vivo, você corre o risco de vir a morrer. Tudo na vida possui risco. Então vamos lá. Geralmente nós entendemos, na maioria das vezes, o CDI ele é superior à poupança. Possibilidade de resgate do investimento a qualquer momento, nós temos isso no CDI, André? Temos, sem sombra de dúvida. Existe a possibilidade de resgate imediato. André, mas sempre? Não, tá? Nem sempre. Muitas das vezes, isso eu falo com frequência, tá? Muitas das vezes, a rentabilidade ela é imediata, mas existem tipos de investimento diversificados. Aí entra uma questão que a maioria das pessoas, vou ser sincero, pessoal, não vou falar por falta de conhecimento, não. Eu vou falar mais porque o brasileiro tem um pouco de preguiça nessa parte. Porque se você pega e você lê a leitura sobre o que seria um CDI, sobre o que seria um CDB, a leitura básica, não vou falar que você precisa estudar muito, mas a leitura básica, ela já vai te trazer a possibilidade de você ter ali um conhecimento mínimo exigido para você pegar o seu dinheiro e colocar num CDB com liquidez de CDI e resgate imediato, que são algumas características daquilo que a gente sempre aconselha para as pessoas. A possibilidade de resgate do investimento ela é a qualquer momento e proporciona uma liquidez diária. Uma vantagem, se você deposita hoje o seu valor, seja ele R$1.000 ou R$10.000, no CDB, amanhã ele vai render. Amanhã é terça-feira, amanhã o seu valor depositou hoje, amanhã ele tem um rendimento no final do dia. Depois de amanhã ele vai render, vamos supor aqui, para a gente poder entender, R$1.000 depositei hoje,
Amanhã ele rendeu 1.001. Depois da manhã, a rentabilidade não vai ser sobre os R$ 1.000. A rentabilidade vai ser sobre os R$ 1.001. Daqui um ano, a rentabilidade não é sobre R$ 1.000. A rentabilidade é sobre R$ 1.100. Daqui um ano. Um ano. Então nós entendemos, a rentabilidade ela é composta. Os juros que me renderam hoje serão base para o rendimento de amanhã. Os juros que me renderem amanhã serão base para o rendimento depois de amanhã. Então são juros compostos. Aquilo que me rende serve como base para a próxima rentabilidade, se eu não fizer o saque desse valor. Opção de escolher prazos e vencimentos que se adequem à necessidade. Isso é uma característica muito interessante. Quando você faz um investimento em uma aplicação CDB com liquidez de CDI, ou seja, no CDI, você tem a opção de escolher quando você quer pegar esse dinheiro de volta. Isso é uma característica muito boa. Se for uma reserva de emergência, obviamente você não deve atrelar essa reserva de emergência a uma data muito posterior. Contudo, nós precisamos e entendemos que quando você tem um dinheiro que você quer guardar, e ali você vai pegar aquele dinheiro e falar, não vou fazer nada com ele agora. Você encontra uma boa oportunidade para colocar esse dinheiro investido num CDB com liquidez de CDI, e esse valor daqui 6 meses vai render para você um percentual satisfatório, vale a pena você colocar. 6 meses é logo ali, pessoal. 6 meses não está lá daqui 10 anos, não. Muita coisa pode acontecer em 6 meses? Sim, sem sombra de dúvida. Muita coisa pode acontecer de um dia para o outro. Agora, nós sabemos, compreendemos e entendemos que 6 meses, nós não estamos falando de uma vida. É uma possibilidade de investimento que tem um certo risco, de baixo, claro, de baixo poder de trazer uma possibilidade de você ter realmente uma perca significativa, tendo em vista algumas características que seria o FGC, por exemplo, que também garante a perca de, se vier acontecer algum problema, ele garante a devolução, melhor dizendo, do valor investido. Então nós entendemos que prazos podem ser escolhidos. André, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse sacar o dinheiro todo dia, ou sacar o dinheiro no dia que eu quisesse. Você tem um CDI que ele vai te trazer um rendimento imediato, uma possibilidade de resgate imediato, e ele vai render para você também um excelente valor. André, excelente por quê? Porque é no mínimo o dobro da caderneta de poupança. Impossível? Não. Na verdade é comum isso. Já tem anos que o CDI e o CDB, no caso com taxa atrelada ao CDI, ele tem pago, melhor dizendo, uma rentabilidade muito superior à caderneta de poupança. Essa rentabilidade, ela corresponde aí a no mínimo o dobro, tá? E isso não é uma história, isso é um fato. Se você fizer uma pesquisa singela, você vai ver que enquanto a caderneta de poupança no ano está rendendo 6%, o CDI está rendendo no mínimo aí 13%. Então é mais do que o dobro, ok? Então vamos lá. Terceira característica do CDI seria a possibilidade de você escolher os prazos dos resgates e do vencimento do investimento. A quarta seria qual? Variedade de opções oferecida pelos bancos. Não seria somente um. André, é uma característica que nós temos. Existe o CDB com investimento mínimo, existe o CDB com investimento livre. O que seria isso, André? Eu tenho aí um investimento de R$100. Posso investir? Pode. Existe CDB com investimento com rentabilidade do CDI que você pode investir R$10. Contudo, existem algumas aplicações, algumas modalidades que elas são de valor mínimo de 5, de 10, de 15, de 20, de 1.000. Então o valor ele também 5, 10, 15 mil reais. Não seria só R$1.000 não, tá? De R$1.000, 5.000, R$10.000, 15 mil reais, de 25 mil reais. Eu já vi umas de 50 mil reais. Então o valor ele tem uma variação muito grande. Ah, André, mas eu não queria isso não. Aí entra o problema. Aquilo que eu falei da leitura básica. Não é difícil. É muito simples você pegar, porque na tela, quando você vai escolher, tá lá, CDB, aplicação mínima, alguns têm R$1, resgate embaixo, imediato, validade ou prazo,
Aí alguns têm um tracinho falando que não tem prazo, outros têm lá uma possibilidade de vencimento diário, outros têm lá vencimento junho de 2025, outros têm dezembro de 2027. Então ali ele vai trazer para você. Tem outro lado lá no canto assim, ó, no seu celular mesmo você consegue fazer isso. Rentabilidade, 100% do CDI, 14% ao ano, 18% ao ano. Tem muita possibilidade de você investir. Os prazos são diversos, os valores são diversos, são opções. É como se você chegasse para poder comprar algum produto. E ali você tem uma opção, uma variedade de opções para você comprar o seu produto. Só que as pessoas elas possuem um pouco de dificuldade de pegar aquele produto e escolher qual que quer. Você precisa analisar. Aí muitas das vezes por essa razão, por essa dificuldade, você precisa entender quando você vai precisar do dinheiro. Aquele dinheiro faz parte de qual estrutura financeira da sua família ou sua. Qual a possibilidade de rentabilidade que você vai ter com aquele valor. E você precisa também compreender, se eu colocar esse dinheiro aqui, eu tenho possibilidade lá na frente de me virar sem ele. Por isso você precisa de educação financeira, por isso você precisa de um educador financeiro, por isso você precisa de um mentor financeiro. Se você não tem uma educação financeira básica, você pega um dinheiro e investe ele, onde você vai precisar dele daqui a um tempo e você não tem onde recorrer a não ser aquele dinheiro, a possibilidade de você pegar aquele dinheiro e ter que retirar ele antes da hora e pagar uma multa para o banco por isso é muito grande. Por isso, nós precisamos compreender que posso investir, existem muitas opções, mas eu preciso compreender o mínimo. Essa aula aqui, ela já é uma estrutura fundamental para você compreender a diferença de poupança para CDI ou CDB com liquidez do CDI. Você já percebeu aqui que a rentabilidade é no mínimo o dobro. Você já percebeu aqui que existem várias opções e a única coisa que eu preciso fazer é escolher, nada mais. Característica do CDI, a quinta característica seria qual? A característica de que ele também é protegido pelo CDB, pelo FGC, e isso eu já até falei aqui. O CDI, juntamente com a poupanças e diversos outros tipos de investimento, ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Protege até R$250 mil do valor investido, do valor aplicado. E esse valor você não vai ter problema se houver uma insolvência ou uma falência do banco. Então, 5 características que nós vimos aqui. Vamos lá. Primeira, ele é a rentabilidade no caso do CDI seria 100%, aquilo que as instituições financeiras fazem as transações uma com a outra. Então analisa comigo, emprestei dinheiro para o banco vai me pagar os juros que ele pagaria para outro banco. Segunda característica, a possibilidade de resgate de investimento, ela é a qualquer momento, eu tenho uma liquidez diária, se eu escolher realmente o resgate imediato. Terceira, opção de escolher os prazos e vencimentos. Eu posso escolher se eu quero uma liquidez diária, como eu acabei de dizer, ou se eu posso escolher se eu quero pegar o dinheiro só em dezembro. Então eu posso escolher quando vai ser a liquidez desse ativo meu. Quarta, variação de opções oferecida pelo banco. Eu posso fazer um investimento de R$100, de R$500, de R$1.000, de R$10.000, de R$50 mil. A variação é muito grande, diferente da poupança, que eu chego lá, deposito o valor e eu não tenho como escolher. Essa variação, ela costuma estar atrelada, tá, à quantidade, ao percentual que eu vou ter de rentabilidade. Essa variação, ela está atrelada, costumeiramente atrelada, a qual a rentabilidade que eu vou ter. Valores de rentabilidade mais alto costumam também ter que deixar ali por um tempo o valor, no caso aplicado, o dinheiro aplicado. Quinta, é garantido pelo FGC. André, existem riscos no CDI? Existem, como qualquer investimento existe risco. Qualquer investimento que eu faça, existe risco, eu já falei isso aqui, e aí nós precisamos compreender que os riscos eles são de maneira imediata ponderados, analisados, avaliados, mas compensatórios, isso aí é sem sombra de dúvida. Risco do banco do crédito emissor, uma vez que o investidor está sujeito à saúde financeira do banco. Como eu falei aqui, o risco seria o banco quebrar. Mas isso eu tenho na caderneta de poupança, isso eu tenho no CDB, eu tenho no CDB com liquidez de CDI, eu tenho CDB e IPCA, eu tenho em qualquer
em qualquer aplicação, em qualquer investimento, em qualquer coisa que eu faça. Eu tenho risco, vamos supor, uma situação que eu vi que aconteceu há um tempo atrás aí. O camarada se casou, no dia seguinte a mulher morreu. Por que eu não sei, mas é risco. Você compreende que tudo na vida que você faz existe risco? Se você está vivo, você tem o risco de qualquer coisa. Então, só não tem risco quem está morto. Quem está morto não tem risco. Mas, sem sombra de dúvida, eu tenho que ser bem claro, porque senão depois a pessoa fala, o André falou isso, aquilo e eu não tinha risco. Tem, você tem risco, mas os riscos são mínimos no caso do CDI. A possibilidade, no caso das flutuações do CDI, podem afetar o investimento. Só que essa possibilidade ela é remota, bem dizendo, ela quase não ocorre. Essa rentabilidade ela quase não oscila, e ainda assim, ainda que ela venha oscilar, ela não costuma oscilar tanto assim para baixo, tá? O percentual de rendimento, e ainda que ele venha oscilar, hoje nós temos aí o CDI pagando 13,65%, 0,10% a menos do que a taxa Selic no Brasil, que está 13,75%. Essa oscilação, se nós tivermos uma oscilação, uma flutuação da rentabilidade do CDI, que ele flutue para baixo, de 13,65, ele vá para 13 ou ele vá para 12, ainda que ele caia para 10, ele ainda está pagando. Isso é assim, é quase impossível de acontecer, tá? Quase impossível de acontecer, mas ainda que ele venha para 10, ele ainda está pagando 4% a mais do que a poupança. E as garantias eu tenho basicamente são as mesmas. Então nós precisamos compreender. Vale a pena investir. Por quê? Porque a rentabilidade ela é muito maior. E por último aí nós temos uma questão do risco. Risco de oportunidade ao investir em um CDB com liquidez de CDI seria de buscar alternativas de investimento com retornos superiores. Claro, tudo que eu vou fazer, qualquer tipo de investimento, ele pode me dar uma rentabilidade maior. Por exemplo aqui, investimento em ações, investimento em fundos de investimento, eles trazem até mesmo os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Tem muito FII pagando quase 2% ao mês aí. Isso daria uma rentabilidade de quase 20% ao ano. Claro, se eu investir no CDI, eu vou ter uma opção de uma rentabilidade fixa, mas essas outras rentabilidades que eu estou falando aqui, elas não são fixas. Elas seriam as variáveis, que a gente chama de rentabilidade variável ou renda variável. Mas eu preciso compreender uma coisa: poupança ou CDI? Qual vale mais? Então vamos lá, pega isso aqui para a gente poder finalizar a aula de hoje. Poupança ou CDI? Qual a melhor opção? Sem sombra de dúvida, o CDI. Porque o CDI, além dele ter uma rentabilidade superior ao dobro da poupança, porque a poupança hoje está rendendo uma média de 6% ou 6,5% quando muito, e o CDI está rendendo 13,65%, eu ainda tenho as mesmas garantias da rentabilidade que a poupança me ofertaria e ainda tenho a possibilidade de escolher uma rentabilidade maior do que essa de 13,65 se eu estiver disposto a deixar o meu dinheiro aplicado naquele determinado banco por um prazo maior. Ou seja, existem alguns tipos de CDB com rentabilidade do CDI que, se você deixar o seu dinheiro lá por um determinado tempo, ele pode te render até 18%. André, isso é possível? Sim. André, me fala um banco. Eu não gosto de citar bancos, nenhuma das aulas, mas vamos lá, vou falar de dois bancos que pagaram 200% do CDI. André, o que seria 200% do CDI? Seria mais de 27% ao ano de rentabilidade. André, mentira. Não, não é mentira. Pesquisa na internet que você vai ver. Vamos lá, faz uma pesquisa rápida lá. Se você pesquisar CDI 200%, você vai encontrar dois bancos, que seria o Banco XP e que seria a Rico, que também pertence ao grupo XP, mas a Rico pagando 200% do CDI. Isso quer dizer que se você deixasse o seu dinheiro lá aplicado, seja R$100, seja 500, seja R$1.000, se você tivesse deixado lá R$1.000, a rentabilidade durante um ano seria de 200% do CDI, ou seja, R$1.000 renderiam mais de 27%.
15, 15, 30, se o meu cálculo não está muito errado, levando em consideração que a CDI está rendendo 13,65%, 65, 65, 120, então daria isso mesmo, 27,30% ao ano. Seria a rentabilidade que você teria se você aplicasse o seu dinheiro. A diferença de 6% para 27%, ela é muito grande e ela é considerável. Por isso eu falo, qual a melhor opção? Poupança ou CDI? A melhor opção é você pegar o seu dinheiro e investir no CDI. Você tem garantias, você tem uma excelente rentabilidade e é uma excelente opção também para a renda fixa. Beleza? Espero que você tenha compreendido um pouquinho do que é CDI, qual a diferença do CDI, CDB com liquidez de CDI para a caderneta de poupança. E assim como eu, você tenha percebido que se eu tiver só duas opções, poupança ou CDI, não tem nem o que pensar. O melhor lugar para você investir é na poupança, se você não tiver opção. Mas, se tem opção, é no CDI. Beleza? Pessoal, sem sombra de dúvida, eu espero que você tenha realmente curtido essa aula. Um abraço para você, a gente se vê em outro momento. Fiquem com Deus e tchau!